Agora vamos para a nossa aula de pintura, né? Com dicas simples, super fáceis, que com certeza vão te surpreender. A artesã Verônica Silva, ela é, além de artesã, uma professora maravilhosa. E hoje ela vai ensinar a gente a fazer uma paisagem sem risco, gente. Dicas bem legais para você pintar aí na sua casa. É só observar, tá bom? E mãos à obra com Verônica. Seja bem-vinda, Vê. Obrigada, Cláudia. Tudo bom? Tudo. A gente vai aprender a fazer paisagem tipo assim? Isso, essa paisagem que eu não usei risco, não desenhei nada, foi só fita adesiva mesmo. Uau! Isso. E a gente consegue fazer uma dessas? Consegue. Claro que com o material certo, né? Os pincéis e a tinta para tecido. Mas também se quiser fazer com guache, a mesma técnica dá, com a criançada. Dá para usar também na madeira, a mesma técnica, é a mesma coisa. Próxima vez que você vier, você tem que trazer tudo dobrado, porque eu fiquei com vontade de pintar isso agora. Olha! Pode deixar, a próxima Você vez promete? eu trago, prometo. Já imaginou eu fazendo uma paisagem assim? Sim. Olha! Aí você vai ver, falar, Clau, consegue, eu também vou conseguir, né? Mas vamos lá, vamos aprender aqui e a gente reproduz na nossa casa. Isso. Então aqui, ó, eu já deixei, hoje eu vou fazer um luar, tá? Então eu tô trabalhando na toalha azul mesmo, pra mostrar que às vezes a pessoa quer pintar tecido colorido ou alguma coisa colorida e fala assim, não vou usar azul no azul que não vai aparecer. Aparece sim se a gente usar as tonalidades certas. E aí eu coloquei até em degradê pra gente poder ver, por quê? Porque se eu quiser fazer, por exemplo, o pôr do sol ou o sol nascendo, eu posso usar o mesmo degradê, só que de tons amarelados e avermelhados, tá? Tá. Na próxima vez eu posso até trazer uma paisagem ensolarada. Legal, aí eu vou com a fazer. gente. Tá joia, combinado. Bom, o que eu vou fazer aqui? A gente vai usar aquele pincel que a gente usa normalmente para stencil, tá? Um pincel grande. E aí, eu vou pegar um pouquinho daquela mistura que eu uso de incolor com aquarela. Mas se não tiver o incolor com aquarela, pode usar só o incolor. Se não tiver o incolor, pode usar o diluente. Você pode usar o que você tiver em casa. Se não tiver também nenhum deles, pode usar só a tinta. Por que eu uso eles? Porque ele facilita um pouquinho mais e eu consigo acelerar o processo. E como ele deixa a tinta mais úmida, eu consigo correr com ela mais tempo. Mas se você não tiver, é só usar mais tinta, tá? E aí a gente vai começar, ó, dividir em 3 partes. Uma menorzinha, uma maior e outra aqui embaixo. Então, ele tá dividido, na verdade, em 2. Coloquei 3 fitas para poder proteger a barra, proteger aqui embaixo e proteger a barra também. E vou pintar aqui. Vou começar, ó, com um pincel lá naquela mistura. Vou pegar o meu tom de azul mais escuro e vou vir aqui, ó, com bastante tinta mesmo, preenchendo toda a trama do tecido. E vou puxando pra dentro. Agora eu vou mesclar e usar um tom de azul um pouquinho mais claro. Que pode ser o azul royal, por exemplo, ou um azul turquesa, ó. E vou puxando pra dentro. O que é interessante? A mesma coisa que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Como a gente tem um tempinho mais rapidinho, então eu vou fazer de um lado, mas é só lembrar que a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado. E aí, eu vou colocar um pouquinho mais de azul escuro aqui em cima, que é o ultramarinho. Podia ser o azul marinho também, tá? E vou puxando assim pra dentro. E aqui, onde eu quero o meu luar, indicar que tá mais iluminado, eu vou usar um pouquinho do meu azul cristal, que é quase da cor da toalha, ó. Mas eu vou sempre trazendo com movimentos de vai e vem na horizontal. Ó. Vou colocar um pouquinho mais do tom escuro aqui, para deixar aquelas manchinhas mesmo, quando a gente olha às vezes para o céu e vê que tem cores diferentes. E vou lavar o meu pincel. Lavar, tirar o excesso de azul, porque a gente vai usar o branco. Tirei o excesso, eu vou no branco e a gente vem aqui no centro, ó. Isso não quer dizer que eu não posso voltar com as outras cores. Por exemplo, eu quero tirar essa mancha que ficou. Volto com o azul, mais claro. E vou trabalhando sempre, ó, na horizontal. Acho que invadi demais, volto com outro azul. Então eu vou sempre trabalhando assim, tá vendo? Ó, deixando mais riscadinho, pra parecer mesmo aquele efeito de luar, tá? Acho que quanto menos medo a gente tem, mais bonito vai ficando, né? Exatamente. Não tenham medo de fazer, de usar. E pode perceber, ó, que é bem simples. É só a gente também fico mesclar as pensando, cores. o céu cada dia tá de um jeito, então não tem certo ou errado. Por exemplo, provavelmente eu não vi a minha referência, né? A que eu pintei. Mas olhando, talvez esteja diferente já. Porque cada vez que a gente pinta, a gente faz diferente mesmo. Então, que nem Deus que pinta o céu todo dia e cada dia tá de um jeito. Exatamente. Não é? Exatamente. Chegou aí esse fundão maravilhoso? Agora que a gente aprendeu a fazer o fundo da nossa paisagem, vamos pros detalhes, né? Agora eu vou pegar um pincel mais molinho, tá?
com a ponta molinha, vou pegar o branco sem precisar de risco, sem nada, ó. A gente vai colocar o pincel e vai só girar. A lua, ela não precisa ficar uma bolinha certinha. Primeiro, quando você vê, às vezes você não vê uma bolinha certinha, como você falou, cada vez a gente vê a lua de uma forma. Então é só a gente fazer um pouquinho só. Vou tirar o excesso de branco, ó, e posso dar aqueles puxãozinhos assim, ó. Que a lua tá bem brilhante, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Repete o mesmo processo do outro lado. Tá. Agora eu vou tirar a nossa fita, que ela só delimitou uma área. Não precisa se preocupar em aqui ficar retinho. A gente vai trabalhar com o preto e com o tom café. Pode ser juntos no pincel, a gente vai preencher essa área aqui. Quando chegar nesse pedaço, eu posso fazer de forma de batidinha. Não preciso fazer retinho. Por que eu não preciso fazer retinho? Porque a gente vai fazer os matinhos depois. E os matinhos não tem essa necessidade de fazer tudo retinho. Primeiro, como a gente sabe na natureza, as coisas são assim mesmo, tem o vento, é tortinho, é natural, né? E vou passando, ó. Vou fazer um bom pedaço só para eu ensinar também a fazer uma das árvores, tá? Então eu vou puxando aqui, lembrando que eu vou repetir esse mesmo processo, ó, nele todo. Eu também posso, para preencher mais rápido, fazer esse movimento e quando chegar aqui na bordinha, assim. Tá? É que eu acho que fazendo batidinha também dá meio que uma textura, porque são duas cores diferentes, tá? Mas isso é mais pra quando a gente tá pertinho da pintura mesmo. De longe acaba não se vendo tanto, porque os tons são um pouco parecidos. Vou pegar aquele pincel molinho e agora é hora da gente fazer tanto o matinho quanto as árvores. Pro matinho, vou pegar a misturinha, o preto, ó, firmei o pincel retinho e vou só subir e levantar no ar. O que significa levantar do ar? Ó, ele tá no tecido, levantou e saiu do tecido. Pra quê? Pra ele ficar fininho no final, ó. Então eu encho desses matinhos a minha pintura toda. Essa lateral inteira eu posso encher. Posso fazer menor, maior, como eu quiser, tá? E aí, pra nossa árvore, vou usar o mesmo pincel. A gente vem na misturinha, pega bastante preto no pincel e começa, ó. A gente vem daqui e deixa a mão correr, ó. Posso fazer só galho, posso fazer batidinha depois para colocar as folhinhas, tá vendo? Mas eu deixo a mão correr. Com o cinza, ou se quiser economizar ainda mais e comprar menos material, mistura o preto com o branco. A gente pode pegar um pouquinho de tinta e faz só uma leve luzinha aqui do lado, ó. Bem pouquinho. Só para destacar mais ele, tá? E aí, se eu quiser fazer, por exemplo, eu fiz algumas árvores com e outras árvores sem a folhagem. Eu pego um pincel maiorzinho, pouquinho só de preto no pincel, de um lado. Vou deixar ele mais deitadinho, ao invés de eu usar o pincel assim de pezinho, vou usar ele deitadinho. E faço umas batidinhas assim, ó. Ó, que legal, gente. Uma toalha prontinha pode ser sua, hein? Mas você tem que contar pra gente o que é que tem feito a sua vida ainda melhor. Não precisa ser o programa, não. Tem gente que acha que tem que responder que é o programa. Não precisa puxar o saco. A gente quer saber mesmo, que às vezes é assim, o que tem deixado minha vida melhor é caminhar todo dia. O que tem deixado minha vida melhor é dormir à tarde. Ou artesanato. Ou artesanato, né? Ou comer pipoca, sei lá, o que for. O que deixa a sua vida melhor, cada um é de um jeito. É pra gente também compartilhar um pouquinho dessas dicas, né? Isso, e olha só que interessante, eu pintei em 10 minutos a metade da toalha, significa que em 20 você faz a toalha toda. Tá vendo? Então, além de ser muito fácil para presentear essas coisas, também é uma boa coisa para você vender, né? Amei. Muito joia. Pegou? Da próxima vez a gente vai fazer o sol e a V vai trazer para eu pintar também. Isso aí, combinado. Arrasou. Amei a aula. Gostaram? Deixa eu passar os contatos da V Artes e Presentes. Ela tá no Facebook como V Artes e Presentes, tá? Mas no Insta só V Artes. E o legal é que você pode entrar em contato com ela para fazer aula online com ela, de qualquer lugar do planeta. Você vai aprender a pintar com a Verônica. E você viu que professora boa, né? Não complica não, ela facilita para você tirar de letra, tá certo?